Olá a todos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a altura que me possam assistir. Então, para muita gente, talvez hoje seja a exposição mais importante, mais fundamental de toda uma vida. Mesmo com várias solicitações, não é? E vendo que não tem como, não é? Porque os ocidentais custa muito deixar o que já está no ADN por tantos séculos, milénios de terror, de medo, de escravidão imposta, né, pela religião, pelo Estado, pelo sistema, pela família, desde a mais tenra idade do ser humano. Então, muito bem. Então eu assumo o desafio, não é? E só que vos peço que nem que seja por estes minutos que vamos estar aqui, que esqueçam literalmente, mas literalmente, por favor, depois podem voltar a colocar todos esses condicionamentos na vossa mente, no vosso pensamento, não é? Mas agora esqueçam, não é? As historinhas de nascimento, de mortes, de milagres, de Antigo Testamento, não é? De profecias, não é? De segundas vindas, de fins do mundo, não é? De tudo, e esqueçam tudo, não é? Esqueçam tudo, porque isso é que tira o foco do principal. Então, praticamente toda a humanidade ou toda a cristandade, né, foca sempre no que não é essencial e desfoca-se, né, do que é essencial. Fogem do equilíbrio para o desequilíbrio. Então, e todos estes sisteminhas durante estes milénios tentam sempre que esse cristão, né, esqueça a prioridade, né, o objetivo, como sempre, né, é o lucro próprio, é ter o proletariado à sua disposição, não é? O gado todo no aprisco, que é para poder controlar, né? Poder sacrificar, né? Alimentar-se das ovelhinhas, né? Que as ovelhinhas os sustentem. Né? Portanto, é tudo manobras de diversão. Portanto, e eu vou-vos hoje então apresentar o que para mim é o verdadeiro, né? O coerente e autêntico Evangelium, que quer dizer boas novas, não é? Resumido, não é? Por Nuno Oliveira, filho do homem, em 10 princípios simplíssimos. Okay? Só que, lá está, não se esqueçam tudo o que eu vos pedi. E agora, o ponto fundamental de todos, que sem este ter sido observado e compreendido, todos os outros para pouco servem para alterar algo na sua vida. Então, esse primeiro ponto é que o tal Yahvé, Yahvé, Jeová, não é o Pai que Jesus amava, expunha, dissertava, intercedia. Entendem? Enquanto houver aquele link lá para aquele Deus tribal confundindo com o Pai, jamais essas boas novas terão algum efeito na sua vida. Jamais. Então, enquanto não esquecerem, não cortarem, não é? Que depois, noutra exposição, não é? Chegaremos lá ou partimos daí o porquê que tem que se ir buscar um Deus daqueles, não é? O porquê. Mas isso é para outra altura. Agora eu só lhe peço para que esqueça, corte esse link, esse cordão umbilical.
E ele não foi enviado, Jesus, Yeshua, Yahshua, Yahushua, tudo agora o que as modernices queiram dizer sobre o nome, que não importa para nada, se calhar não foi nenhum desses. Ele não foi enviado por este Deus Jeová, e muito menos é o filho de Jeová. Entenda? Não é o Messias que Jeová prometia, ok? Não foi à toa que ele exclamou certo dia: vós, né, os judeus, tendes por pai um inimigo. O pai sim, mas um pai da mentira. Entende? Espero que sim, porque senão para agora de ver, desligue, vá embora, esqueça tudo isto que não é para si. Porque se aqui já ficou indignado, escandalizado, não vale a pena, porque tudo o resto é lixo para si, porque nada faz sentido sem cortar este cordão umbilical. Então, segundo princípio, todos, todos, todos são iguais para e diante do Pai. Todos. Não há nações, povos, raças, etnias, religiões, sexos, idades, profissões especiais para o Pai. Tudo, todos são considerados filhos. Tudo é considerado digno perante Ele. Né? São observados, compreendidos e apreciados como tal. Todos os povos da terra. Todos os povos da terra. Terceiro princípio. O reino é interno. O reino é interno. O Pai habita dentro de todos os seres. Aí é que é o reino. Não há lá nenhum paraíso em cima. É aqui. Mas o reino dos céus do qual Jesus tanto falava não era em qualquer outro lugar senão no interior de cada ser humano. Basta para isso o tal nascer de novo, o iluminar-se, o equilibrar-se. Porque senão, não é? Ele vive, mas não vive no reino dos céus. Não é? O reino dos céus é o reino da serenidade, da tranquilidade, do equilíbrio, da falta, da ausência de carência. Não se tem carência, necessidade de nada, nada. E aí sim é que é o reino dos céus. Não é? O reino dos céus. Voltar a ser como uma criança, ingênua, espontânea, sincera, original, sem julgamentos ou preconceitos. E assim você será um com o Pai, no reino dos céus, que é o interior de si próprio. Quarto princípio. Não há local sagrado, especial, consagrado ou propício para estar mais perto ou para contactar o Pai, já que Ele reside em todas as coisas, em todos os lugares e dentro de si. Portanto, para onde você vai, Ele está consigo. Ok? Não é preciso 2 ou 3 para se reunir. Também não é necessário nenhum intermediário entre alguém ou algo e o Pai. Não é necessário nenhum intermediário. Nem aqui físico, nenhum sacerdote, né? Nem nenhum ser espiritual. Né? Não há nenhuma necessidade de haver intermediário. É ligação direta
grátis, a toda a hora e a todo momento, sem fim. Quinto princípio: tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Porque tudo foi criado a partir do Pai, por intermédio do Pai. Tudo o que for feito contra a criação é feito contra o Pai. Tudo o que for feito a favor da criação é feito a favor do Pai. Amar, cuidar, auxiliar a natureza e a humanidade é amar, cuidar e auxiliar o Pai Divino. Saquear, maltratar, escravizar a natureza e a humanidade é saquear, maltratar e escravizar o Pai Divino. Entendem? Sexto princípio: os valores, pensamentos e aspirações do Pai não são os valores, os pensamentos e aspirações desta dimensão, e muito menos dos senhores desta dimensão. O Pai não tem crenças nem dogmas. Sétimo princípio: tudo, primeiramente, passa-se na mente. Cuidar primeiramente do interno do que do externo. O erro, o descaminho, o desequilíbrio fundamental é interior e não exterior ao ser humano. O cúmulo da hipocrisia será condenar, criticar a ousadia do indivíduo em cometer uma ação dita censurável, não é? Mas não cuidar que ele próprio também algum dia imaginou tal ação, mas apenas não teve a tal ousadia, a coragem para a vivenciar. Isso é que diferencia. Por isso é que primeiro peca-se, né? Erra-se, descaminha-se na mente. E isso é que conta. Por isso é que depois vai materializar aquelas dores, né, no físico, aquelas consequências. Entende? Portanto, vai criar, colher no físico o que pensou, semeou no metafísico. Oitavo princípio: zero de indignação. Zero de indignação. Não nos indignarmos com nada nem com ninguém. E aqui abre um parêntese que ainda há pouco estive a falar com os meus amigos mais chegados acerca disso. É que esta indignação só é proveitosa se for utilizada contra a única guerra que este ser que segue as pisadas deste Senhor que vos estou a falar, né, utiliza. A única guerra é contra si próprio, contra o seu desequilíbrio eterno. Aí pode utilizar a indignação. Agora esta que eu falo é toda esta indignação que se vê neste mundo. Toda a gente se indigna por qualquer coisa. Então, não nos indignarmos com nada nem com ninguém. Tudo perdoar. Tentar manter a harmonia a todo o custo, a todo o esforço. O reino é conquistado com este esforço. O reino interno. Com esta dedicação à máxima causa, a da fraternidade entre tudo e todos. Tudo respeitar de forma gentil, cordial, amável, sem qualquer tipo de preconceito. Sem qualquer tipo de preconceito. Nada julgar, nada condenar.
Nada de ver a ninguém. Nada de ver a ninguém. Este senhor detestava, ou melhor, não apreciava caloteiros. O desequilíbrio é não querer para os outros aquilo que se quer para si. Vou repetir. O desequilíbrio é não querer para os outros aquilo que quer para si. Nono princípio. Não ser apegado nem desejoso de nada. Principalmente das coisas materiais, físicas. Não é apreciar, não é utilizar, mas sim não ser desejoso, ambicioso. Entendem a diferença? Não ter expectativas nem ambições. Resignar e aceitar todas as situações. Todo o problema é uma oportunidade. Porque todas têm uma razão de ser, um propósito. Não há acasos. Não se preocupar com necessidades, problemas, né, que apenas existem na mente. O problema é só a sua visão desequilibrada. E todos são oportunidades de equilíbrio e evolução para o sábio. Não se atormentar com situações desta e nesta dimensão, porque tudo o que for necessário para o sustento e para a sobrevivência, virá de forma normal, sem qualquer sofrimento. Volto a repetir. Não se atormentar com situações desta e nesta dimensão, porque tudo o que for necessário para o sustento e para a sobrevivência virá de forma normal, sem qualquer sofrimento. E aqui, sofrimento não quer dizer esforço. O esforço é uma coisa necessária, ótima. O sofrimento é horrível e desnecessário. Portanto, o resumo deste princípio é: não se preocupem com nada. Sejam uma rocha onde se possa construir um exemplo de super-homem, de sobre-humano, que em cima de si, desta tranquilidade, nesta ausência de preocupação, se consiga construir o verdadeiro edifício sólido e inabalável. 10º, como eu sempre falei, um ser humano construído à imagem e semelhança do super-homem. 10º princípio, conhece-te a ti mesmo. Conhece a verdade de ti, conhece a verdade em ti. Apenas cada um de nós é o caminho, a verdade e a vida. E apenas quando conhecemos a verdade através destes conhecimentos, destes princípios que temos falado até agora, seremos verdadeiramente libertos. Não se escandalizem agora no final, depois que passaram o primeiro ponto. Não foi nenhum Cristo, não foi nenhum Messias, nenhum Salvador que nos salvou ou salvará. Mas, sim, se nós formos um Cristo, um Messias, o nosso próprio Salvador, é que ascenderemos ao reino da tranquilidade, da paz eterna. Não foi nenhuma morte de Jesus que salvou algo ou alguém. Todos falam da morte porque veremos em exposições próximas, né?
porque a morte é que é fundamental. Não foi a morte que Jesus que salvou alguém, mas sim a sua vida. A sua vida e não a sua morte. A sua vida e não a sua morte. O seu exemplo de vida, de como lidar, aceitar, criar a vida que poderá salvar, entre aspas, não é? Aqueles que a recriarem nas suas próprias vidas. Entendem o princípio? Não é a morte de Jesus que salva, não, foi a vida. Vejam como se vive. Entendem a diferença dos pregadores da morte? A morte é que dá tributo, dízimo, não a vida, claro. Um beberrão que vive ali com os imundos da sociedade. Não. A única morte que poderá salvar, sempre entre aspas, não é? Salvar é equilibrar, é evoluir, é iluminar alguém, é a nossa própria morte. A nossa, não física, não é? Mas a morte para a nossa vida desequilibrada. E o verdadeiro renascimento, a verdadeira ressurreição é para uma vida sem preocupações, sem máscaras, sem apegos, sem crenças, sem dogmas, sem apegos, sem desejos, sem expectativas, sem indignações. Também não foi pelo sangue. Não o sangue literal, físico, líquido, mas sim pelo seu sangue metafísico, que é a vida, a energia, a vibração, a alta frequência. Entende? Sangue é vida. Não é? Por isso é que dá energia aos senhores do mundo. Não é? Portanto, por isso é que eles querem o sangue, que o sangue é fundamental. Isso é outra história. Então, é assim pelo seu sangue metafísico, a sua vida, a sua energia, que poderá haver o verdadeiro renascimento e a verdadeira ressurreição. Mas poderá também ser pelo nosso sangue, não é? O nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa entrega, que acharemos descanso para as nossas almas, para o nosso ego. Sê tu próprio. Sê tu próprio. Não mudes a criança como nasceste. Sê tu próprio e não o reflexo da sociedade em ti. E então podereis ser a verdadeira luz do mundo. Tu, em todas as épocas, sempre houve os Cristos, sempre houve os Messias e os Salvadores. Foram exemplos de vida fascinante, inspiradora, motivadora, sensacional. Portanto, sê tu próprio a verdadeira luz para o mundo, o verdadeiro sal que tudo torna saboroso, prazeroso. Sê tu a porta, sê tu o caminho e quem caminha. Sê tu o semeador e o ceifeiro, o Messias, o enviado, o Cristo, o Salvador. Esse é o desafio. Sê tu próprio tudo isso. E então, quem verá a ti, quem verá a si, quem verá a mim, verá o Pai em si, verá o Pai em mim. Querem ver o Pai? Eis-me aqui. O Cristo, o Messias, o Salvador, equilibrado, iluminado. E esta é a graça, a boa nova, a boa mensagem, a boa notícia, o autêntico e coerente Evangelho, inspirado em todos os evangelhos canónicos, apócrifos, não é? Idealizado, produzido, composto, escrito e exposto por Nuno Oliveira,
como um presente fraterno para a humanidade. Lisboa, 11 de maio do ano da graça de 2020. Portanto, hoje fico-me por aqui para não alongar e então depois em próximas exposições, né, vamos então ver, né, os links, né, de versículozinhos que vocês tanto gostam, do livrinho e de outros fundamentais que nunca chegaram ou chegaram a estar num passado longínquo no livrinho. E então espero que este início, que este resumo realmente, depois vou disponibilizar em PDF também para quem possa interessar, né, que foquem aqui, deixem, como eu vos disse, né, os nascimentos, as mortes, os milagres, os antigos testamentos, os novos, as profecias, as segundas vindas, as ressurreições, os sangues, as cruzes. Deixem tudo isso, que isso é só para dar lucro, para escravizar e para dogmatizar, né? Para pôr numa caixinha e carregar no botão e saltem e vocês só dizem que altura. Então, isto é o fundamental. Este é o verdadeiro evangelho. Este é o resumo. Este é tudo o que interessa. Portanto, se vocês viverem isto, nada mais é preciso, nada mais importa. Então, pode ter nascido uma virgem para se poder trazer, congregar os que adoram a deusa dentro do cristianismo, né? Pode ser pela cruz, pelo sangue, né? Para os adoradores de Mitra também se chegarem ao cristianismo, não é? Tudo isso. Pode vir os reizinhos magos darem para também os do Oriente, não é? Os alquimistas, o que for, os magos, para virem também para o cristianismo. Pode-se ir buscar tudo, não é? Lá o Velho Testamento para os judeus também, e aquele Deus sanguinário dos exércitos, não é? Ir à frente de todos os exércitos da cristandade, não é? Dos capitalistas para proteger os seus bens, os seus negócios, tudo. Podem fazer tudo isso. Tudo, as segundas vindas, né? Para todos cheios de medo. Ai, se eu não me encontro salvo, o que vai ser de mim? Vou passar por todas as tribulações. Podem cear, dizimar, congregar, tudo o que quiserem, mas isso é tudo secundário, supérfluo. Aqui está o principal, o fundamental. Resumido, não é? Com todo o carinho, com toda a atenção para vós, por mim, e então em próximos cenas dos próximos capítulos, né, iremos então falar de todas essas trivialidades, né, e de cada ponto, né, cada princípio mais dissecado, né, e com as tais referências bíblicas da Escritura e as fontes, né? Que as fontes é sempre necessário. Portanto, isso tudo será feito. Então, muito obrigado. Ouço, se possível, isto também irá para o canal Nuno Oliveira, Filho do Homem, no YouTube, né? Aqui e lá. Se deixarem o vosso comentário, imaginem o que poderá ser o comentário de criança ingênua, espontânea, sincera, original, sem julgamentos ou preconceitos. Imaginem se 100 pessoas virem 100 comentários do Cristo que reside em cada um de vós, o que vai ser? E se partilharem, não é? Se algo digno, se isto não acham que é digno de partilhar, de comentar, não é? O que será? Vós, todos cristãos, todos são cristãos, fora, dentro do edifício, das regras, tudo cristãozinho. Portanto, o Jesus, tem aí o Jesus.
tem aí o Jesus, os 10 princípios eternos, infinitos, inigualáveis do Jesus. Agora sigam estes, basta estes, tudo o resto é supérfluo, tá? Até à próxima, vemos, beijinhos e abraços a todos.